Mas eu nem vou ler o texto, mas vou citá-lo aqui, que se encontra em Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 36 até o 46, que fala de Jesus no Getsêmani, né? E eu queria tratar com você a respeito da oração, que ela é a chave da nossa vitória. Se você deseja ter vitória em Cristo Jesus, você busque a Deus em oração. Aí você vai ver a resposta do Senhor acontecendo, e inclusive isso é notório aqui por esse grupo do Movimento Ora Brasil, né? Quantas respostas nós já tivemos, né, das nossas orações nesse período. Uma delas foi tida aqui pela nossa igreja, né? Nós abrimos um novo ponto de pregação e precisavam do material do expediente, né? Cadeiras, mesa, caixa de som, né? Microfones, né? Pedestal. E aí a nossa associação aqui, a Sal da Terra, tem um programa chamado Kit Nova Igreja e nos doou tudo isso, né? Nos doou tudo isso e ainda vai ajudar com a parceria, né, para as despesas iniciais, aí por 2 anos vão estar nos atendendo. Então, a oração, ela é a chave da nossa vitória. E esse texto que eu citei, de Jesus no Getsêmani, ele mostra as últimas horas de Jesus aqui na terra antes de ser crucificado. No entanto, amados irmãos, ela nos traz uma grande lição, né, quanto à oração, pois mesmo Jesus, sabendo o que estava para vir sobre a sua vida, que era chegado a sua hora de partir, era chegado não só de partir, se fosse só de partir era uma bênção, né? Mas ele passou por todas aquelas angústias, sofrimentos e maus tratos, né? Açoites e humilhações, e ainda ser pregado numa cruz. Então ele sabia de tudo isso que ia passar, mas ele reserva ali um tempo para a oração. E aí, nesse texto, nós podemos tirar algumas excelentes lições para a nossa aprendizagem, né, a respeito do próprio Jesus, né, que apresenta aqui nesse texto. E a primeira lição que eu aprendo com Jesus aqui, amados irmãos, é que não importa saber a situação em que você está vivendo, a chave para a sua vitória é a oração. E o verso 36 vai dizer: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Então, o que acontece é que Jesus sabia das lutas que viriam, né? Mas ele reserva um tempo e ele, sabendo do que ele ia passar, ele vai buscar ao Pai em oração, né? Sabendo das angústias e ele já estava até mesmo sofrendo dessas angústias. Então, diante dessa situação em que Jesus estava para receber, né, na sua própria pele, no seu próprio ser, ele se reserva ali com os seus e vai orar. Irmãos, tem momentos das nossas vidas que são tão difíceis que nós não temos coragem de buscar a Deus. Nós nos sentimos tão acabados que nós, arrasados, nós não temos essa iniciativa de orar, porque o problema parece que é maior do que o nosso Deus, mas não é, irmãos. Então, se você quer ter a vitória se você quer a resposta para a sua necessidade, a sua luta, a sua angústia que você tem passado, vá a Deus em oração, mesmo que você não tenha nenhum desejo de orar. Mas eu quero recomendar a você que, assim mesmo, dobre os seus joelhos, busque a Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, mas diante das circunstâncias, às vezes nós nos ajoelhamos para orar e não sabemos o que dizer a Deus. Não nos concentramos em nossas orações, ficamos perdidos assim por causa daquilo que fica martelando na nossa mente, né, e que nos atormenta, mas nós precisamos vencer esses obstáculos e irmos ao Senhor, porque a solução está nele. A solução está no Senhor.
Então, a gente vê alguns homens de Deus na Bíblia, aqui mesmo, nesse período em que nós estamos, que a resposta veio através das orações. Ana, como diz lá em Samuel, 1 Samuel, Ana era uma mulher atribulada de alma, de espírito, né? Amargurada aquela mulher, porque ela não tinha filhos, enquanto a sua rival tinha e ainda zombava dela. Então, Ana angustiada, isso era uma decepção para qualquer mulher. Se hoje ainda é, imagine naquele tempo, porque os rebentos eram sinal de virtude na família. Então, Ana não tinha filhos. E aí ela vai e se debruça diante da presença do Senhor e orava e chorava. Eita, irmãos, nós precisamos, com o coração desarmado, nos prostrarmos diante da presença de Deus e apresentarmos diante dele. E aí ele vai atender a nossa necessidade. E a gente sabe da história. Ana não podia ter um filho mais abençoado do que Samuel, irmãos. Homem de Deus. E aí, interessante foi o compromisso que ela fez com Deus. Olha, se o Senhor me der um filho, eu lhe dou de volta, rapaz. Meu Deus, ela queria tudo, era aquele filho, né? Mas ela se compromete com Deus, que se Deus desse a ela o filho, ela daria a Deus de volta. Então, a resposta do Senhor veio para a vida de Ana. Nós vemos também, e nós não podemos nos demorar, há uma história muito linda na vida do rei Ezequias, né? Marcada também em 2 Crônicas, lá em Reis também, em 2 Crônicas, capítulo 32, né? Quando a gente vai ver a história de que Ezequias ele foi um rei promissor e ele restaurou o templo, ele começou corrigindo as coisas erradas, tratou dos sacerdotes, mandou eles se santificarem, tudo estava muito bem, o negócio estava tão bem que as pessoas traziam tantas ofertas, irmãos, que foi preciso, peraí, vamos ajeitar esse negócio, está vindo coisa demais, né? Então tudo estava muito bem, aí se levanta Senaqueribe para acabar com a festa. E Senaqueribe era um rei assírio perverso, né? E era temível, né? E aí ele chega querendo acabar a festa, irmãos. Mas sabe, diante de Senaqueribe, aí Ezequias, o rei, chama o profeta Isaías e vai orar. Então, irmãos, isso é lindo demais. A coisa pode estar se acabando lá fora, mas você tem que ir buscar quem pode lhe responder. E aí ele chama Isaías e vai orar. E aí, irmão, se você quiser depois ver o texto, capítulo 32, também lá em Reis, né? Agora passou pela memória aqui o texto. Mas aí, irmãos, eles foram orar. E sabe o que foi que aconteceu? Deus, irmãos, enviou um anjo e acabou com a festa de Senaqueribe. Né? Matou os principais, os valentes, e Senaqueribe deu na lata, correu ligeiro para não morrer, mas quando chegou em casa foi morto pelos próprios filhos. Irmãos, a vitória vem do Senhor. Não adianta você procurar em lugar algum que você não vai encontrar. Não adianta você ter os seus próprios esforços, porque você não vai conseguir. Aqui, Jesus, na situação em que ele estava, eu penso que ele já estava vivendo aqui os momentos finais aqui, já sentindo, aliás, na pele as chicotadas, a cruz, a coroa de espinho, ele já estava sentindo isso, mas diante dessa situação, irmãos, Jesus vai orar, né? Jesus vai orar. Outra lição que eu aprendo com Jesus é que ele nos convida também a com ele irmos orar. E os versos 37 e 38 vai dizer: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo, irmãos. Olha, irmãos, ele nos convida a uma parceria de buscarmos ao Senhor. A oração, ela é a chave para que nós tenhamos a vitória vinda do céu. Então, mesmo passando essa situação, você vê que ele estava triste até a morte. E ele convida os seus para estar junto. Vamos aqui,
tem hora que a gente sabe que se eu entrar no meu quarto, fechar a porta, for lá e orar, Deus vai atender. Mas tem hora que a gente precisa compartilhar das nossas lutas também, irmão. Então, eu sou filho de Deus, você também é. Então, nós somos conservos do Senhor, nós somos herdeiros da mesma promessa. Então, nós precisamos compartilhar até de uma forma de desabafar nas situações, e aí juntos nós vamos dar as mãos e orar no mesmo sentido. É isso que nós estamos fazendo aqui nesta sala. Então, Jesus convida cada um de nós para orarmos. Outra coisa que eu aprendo, porque a gente não pode demorar, a terceira lição aqui é que Jesus se dispõe a cumprir a vontade de Deus em sua vida. O verso 39 e o verso 42 vai dizer assim, ó: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O verso 42, ele vai dizer: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos esperar pela vontade de Deus e não a nossa. A nossa vontade, ela é mesquinha muitas vezes, ela é egoísta, mas Deus tem o melhor para nós. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então, esperemos pela vontade de Deus. E por fim, para a gente concluir essa palavra, irmãos, a quarta lição que eu aprendo aqui é o que a irmã Genesi até citou. E pronto, ela vai pregar a minha mensagem agora. É que a igreja do Senhor está dormindo, está adormecida. Quando eu olho aqui, irmãos, o verso 40, e aí eu quero ler para os irmãos: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, irmãos, nós precisamos acordar. Nós precisamos, como igreja do Senhor, assim como a irmã Genesi disse, não podemos mais perder tempo, irmão. Não podemos dormir mais, sabe? Quando eu vejo um camarada que nem o apóstolo Paulo, que diz que queria gastar-se, se deixar gastar por causa da obra, aí a gente às vezes escuta: mas você está trabalhando demais. Mas rapaz, mas eu acho bom demais fazer a vontade de Deus. Parece que quanto mais eu faço, mais coragem eu tenho para fazer. Eu queria ser uns 10 para poder fazer mais, porque eu fazendo, e a minha mente, enquanto eu estou aqui pregando, eu já estou pensando que eu tenho que resolver umas questões lá na prefeitura, e fazendo a obra do Senhor assim mesmo, orando por alguns, como agora de manhã eu já fiz uma oração aqui a empresa de limpeza, né? Eu tenho uma certa afinidade, nem conheço o cara, o diretor, mas aí eu tenho ele no meu zap, né? Sempre que eu preciso dele aqui, ele vem e atende, né? Então, hoje eu me levantei, me lembrei deles e orei por eles, e aí ele já mandou um agradecimento aqui para nós. Então, a gente tem que estar acordado, irmãos. Igreja, nós precisamos estar atentos. O diabo, ele não dorme. Ele não dorme. Então, nós, como servos do Senhor, precisamos estar na brecha. Assim como o Senhor disse aqui: vigiai comigo, né? O Senhor nos chama, irmãos, para nós juntos estarmos vigiando, para que nós não entremos em tentação, não caiamos em tentação, para que a nossa fé não venha desfalecer,
para que a nossa vitória, irmãos, chegue em tempos oportunos. Então, precisamos sim estar acordados e sempre vigilantes, porque o diabo ele não tem brincado no serviço. Ontem nós sentimos a falta de uma irmã aqui que chegou na nossa igreja há pouco tempo, e depois, enquanto estava havendo o culto, né, ela mandou uma mensagem para nós. Estamos transmitindo pelo Facebook. Ela mandou mensagem para nós dizendo que um seu sobrinho que estava desaparecido há 8 dias foi encontrado sem vida, né? Então o diabo ele tem atormentado as pessoas. Agora a preocupação dela é com a sua irmã que está depressiva e agora nem abre a porta para ninguém entrar na casa dela. Soube que o filho já morreu, mas sequer não abre a porta para que seja assistida, né? Então, uma coisa difícil, o diabo tem atormentado as vidas. Então, a oração, irmãos, é o meio pelo qual nós obteremos a vitória vindo da parte do céu. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade que nos é dada.